Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos circuitos combinatórios e dos min e maxi termos. Os circuitos combinatórios também podem ser chamados de circuitos combinacionais, e ele tem esse nome pelo fato de que nele nós temos a combinação de várias portas lógicas diferentes, podendo ser elas a do não, e ou. Essas portas lógicas em conjunto vão constituir circuito lógico combinacional, e dessa forma a gente vai ter um circuito um pouco mais envolvido. Os circuitos combinacionais, eles têm uma característica de que a sua saída vai depender exclusivamente da sua entrada, e ele pode ser representado de 3 formas diferentes, por expressões booleanas, diagramas e a tabela verdade. No caso da tabela verdade, a gente consegue obter a resposta do circuito para cada combinação presente nas entradas dele. Agora, falando um pouco dos maxi-termos e dos min-termos. Eles são utilizados para reescrever uma função lógica, de uma forma um pouco mais padronizada. É uma espécie de simplificação, de redução que a gente faz da função lógica, que permite também que a gente reduza o número de portas lógicas do nosso circuito. Dessa forma, a gente utiliza a manipulação algébrica dos termos da nossa função para que a gente possa obter essa simplificação. Dentro dos maxi-termos e dos min-termos, nós temos a soma de produtos e os produtos da soma. Os min-termos, eles são, por definição, produtos entre as variáveis. E os maxi-termos, eles são a soma entre as variáveis. Dessa forma, falando da soma de produtos e os produtos da soma, referentes ao min-termos, nós temos a soma de produtos. A soma de produtos nada mais é do que a soma entre min-termos. Agora, falando dos maxi-termos, nós temos o produto da soma. Nesse caso, a soma representa os maxi-termos, ou seja, falar produto da soma ou produto de maxi-termos dá na mesma. Agora nós temos a tabela verdade para tentar exemplificar um pouquinho tudo que eu acabei de explicar agora. Aqui nessa primeira coluna nós temos as variáveis. Aqui nós temos elas nomeadas como x, y e z e os seus respectivos valores. Na primeira coluna nós temos os min-termos. Os min-termos, como eu disse, eles são o produto entre as variáveis, ou seja, sendo as variáveis aqui x, y e z, nós temos o produto entre elas, com uma pequena diferença. Aqui nos min-termos, quando a minha variável valer 0, ela vai ser negada. Quando ela valer 1, ela vai permanecer na sua forma normal. Ou seja, aqui nos min-termos, as variáveis todas estão, a gente tem o produto das variáveis, só que elas são negadas ou não, dependendo da regra. Aqui nós temos a designação de como eles podem ser nomeados. E agora partindo para os maxi-termos. É importante saber que os maxi-termos eles vão ser o contrário dos min-termos. Ou seja, enquanto os min-termos eles são os produtos da variável, os maxi-termos vão ser a soma das variáveis. Nesse caso, a gente manteve as mesmas variáveis, sendo elas x, y e z, mas ao invés da gente ter o produto entre elas, a gente vai ter a soma. Ou seja, a gente vai somar x mais y mais z. Aqui, sendo o maxi-termo o contrário do min-termo, ao invés da gente negar o 0, a gente vai negar o 1. Ou seja, aqui nessa primeira linha dos maxi-termos, todas as minhas variáveis têm valor 0, mas elas estão na sua forma normal. Já na segunda linha, a minha variável que tinha valor 1, que no caso é a variável z, vai estar negada. Aqui nós temos a designação também dos maxi-termos. Aqui embaixo, como uma observação, para exemplificar o que eu expliquei no slide anterior, a soma dos produtos referentes ao maxi-termo. Nesse caso, a soma dos produtos ocorreria dessa forma, utilizando as variáveis que foi apresentada nessa tabela aqui. A gente está falando da parte dos min-termos agora. Nesse caso, a gente tem a soma dos produtos, ou seja, a soma de min-termos. Aqui a gente encontra o min-termo da primeira linha, mais o min-termo da segunda, mais o min-termo da terceira. Aqui, é claro, essa soma entre os min-termos continuaria,
Eu só coloquei 3 mesmo para que a gente possa dar uma simplificada. E aqui nós temos o produto da soma, referente aos maxitermos. Nesse caso, a gente vai ter, né, o produto entre esses maxitermos, utilizando as mesmas variáveis da tabela acima. Aqui nós temos, né, x mais y mais z, da mesma forma que está na tabela, né, sendo eles somados as variáveis. E aqui a gente vai ter o produto, né, a multiplicação entre os mintermos que aparecem na tabela, de 1 até 3. Não coloquei mais também para não ficar muito extenso, mas é importante saber que aqui, tanto se tratando da soma dos produtos ou do produto da soma, essas expressões não acabam aqui. Foi só realmente uma redução para exemplificar, mas ela é feita de uma maneira que a gente vai utilizar somente as variáveis que logicamente resultam em 1, aqui nesse caso, e aqui as que resultam em 0. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouco como funciona, e agora a gente vai ficar com o Logsim. Agora iremos demonstrar nosso circuito combinatório construído a partir da tabela verdade. Aqui nós temos as entradas de B0 a B9 e aqui a saída ligada ao display de 7 segmentos. A saída do nosso circuito ela está diretamente ligada à entrada, o que significa que se eu apertar o botão 0, B0, irá aparecer 0 no display. Se eu apertar botão 1, B1, aparecerá 1. B2, 2 e assim consecutivamente aqui para nossos botões no que será demonstrado no display. Agora, o que acontece se apertarmos 2 botões ao mesmo tempo? Por exemplo, B2 e B4 aqui. Não aparecerá nada na tela. Por que isso acontece? Porque é como se quiséssemos executar 2 funções ao mesmo tempo e tem que haver uma escolha. Temos que escolher um botão que irá aparecer no display do nosso circuito combinatório. Aqui está a tabela que foi construída, né? E por termos as entradas de B0 a B9, 10 variáveis, então temos 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Seriam 1024 possibilidades nessa nossa tabela verdade, 1024 linhas. Aqui temos o início da nossa tabela para uma melhor explicação. Como eu tinha dito, para ter todas as possibilidades, iniciamos com todas as nossas entradas zeradas, né, de B0 a B9, e aí todas as saídas estarão zeradas também. Aqui nessa segunda linha, se quisermos que apareça 9 no display, apertamos o botão B9, e aí essas são as saídas correspondentes para aparecer 9 no display. Na terceira linha, apertamos B8 para aparecer 8 no display. Aí já aqui nessa quarta, temos aqueles exemplos de que apertamos 2 botões, B8 e B9, e todas as saídas estão zeradas, ou seja, não aparece nada no display, conforme eu havia demonstrado aqui, ó. Por exemplo, se eu apertar B8, B9, vai aparecer nada no display. E vamos fazendo isso para todas as possibilidades possíveis na nossa tabela verdade. Agora, mintermos. Nos mintermos, a saída é igual a 1. Aí, soma de produtos. Como que vamos fazer isso? Vou dar como exemplo a saída A. Na segunda linha, temos ela é equivalente a 1. O que a gente vai fazer? Vamos pegar as entradas. Onde for 0 será negada, então, aqui. Não B0, não B1, não B2, não B3, não B4, não B5, não B6, não B7, não B8 e o B9 permanece igual, já que a saída é equivalente a 1. E a gente vai multiplicar essas entradas. Aí vamos procurar outra linha aqui na saída A, que é equivalente a 1. Aqui, terceira linha. Vamos fazer a mesma coisa e vamos somar ao anterior. Aí, então, somamos aqui e aí vamos de novo. Nego 0, então, não B0, não B1, não B2, não B3, e vai multiplicando. Não B4, vezes não B5, vezes não B6. Aí, o B8
é 1, então ele permanece o mesmo, não é negado o B8. Agora, max termos. Max termos, a saída é 0. Então, vamos aqui na A, na primeira linha, a saída A equivale a 0, então vamos fazer o max termos. E aí, o 0 ele permanece igual, não é negado, B0 mais B1, vamos somando, né? Esses termos, mais B3, mais B4, mais B5, mais B6, mais B7, mais B8, mais B9, conforme demonstrado aqui. Depois que terminamos, vamos multiplicar para a próxima. Aí a próxima é linha aqui, a quarta linha, onde a saída A equivale a 0. E aí vamos fazer a mesma coisa. Somando os termos, aí B0, o 0 não é negado, continua o mesmo, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Aí aqui, nesse caso, 8 e 9 é igual a 1. Então, no maxi termo, 1 vai ser negado. Então, não B8 e não B9. E aí, depois, você vai multiplicar pelo próximo termo. Por isso, o produto da soma.